Você sabia que você, mesmo sendo um pregador leigo, você pode ser usado por Deus? O Espírito Santo de Deus pode te usar poderosamente na casa de Deus? Eu vou te dizer como, vou estar discutindo com você e dizer como você pode ser usado. Meu nome é pastor Robson Ferro. Esse dia eu estava na casa de Deus, na igreja, e quando eu estava ouvindo uma pregação de um irmão que é leigo, que não é formado no seminário, mas ele estava sendo usado por Deus e trazendo uma palavra poderosamente na casa de Deus, na nossa igreja. E nada impede, quero dizer para você que nada impede você também de ser usado na casa de Deus. Nada impede. A gente vai estar aqui direcionando você para se colocar à disposição de Deus, sim, para estar levando a palavra de Deus a todos os lugares, irmãos. Não deixe de pregar. Não deixe de ser usado por Deus. A gente, sendo leigo na palavra de Deus, eu quero dizer para você que não é a técnica que te faz um grande pregador. Não é a técnica que se usa, hermenêutica, exegese do texto, a própria homilética. São ferramentas, claro. Não estou fazendo aqui, por caso, as ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos. Não estou fazendo por causa disso. Quero que entenda isso. Estou dizendo para você que você leigo pode sim estar pregando na casa de Deus. Você pode sim ser usado sim como pregador, como mensageiro da casa do Senhor. Então, assim, o primeiro momento para você ser usado, você que é pregador leigo, primeiramente você precisa pedir direção ao Espírito Santo de Deus. Primeiro, o Espírito Santo de Deus precisa te revelar o que ele quer dizer para a igreja e de que forma ele quer dizer e de que forma ele quer usar você. Então, a primeira coisa do pregador leigo, e de qualquer homem de Deus, posso dizer isso, de qualquer pastor, é buscar primeiro a unção do Espírito Santo de Deus. Buscar primeiro a direção do Espírito Santo de Deus na palavra de Deus. Isso é a primeira coisa que você precisa fazer. É você buscar primeiro a direção do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Em seguida, você escolhe um texto. Você vai escolher um texto. Irmão, é dessa forma assim. É dessa forma bem simples mesmo que Deus vai te usar. Você primeiro, como eu disse, buscar primeiro ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus e depois você Deus vai te revelar um texto, vai te dar um texto para você estar trabalhando nesse texto e assim você vai estar em período de oração, para que então você possa então trazer a mensagem na casa de Deus, na igreja. Então, a gente pode trabalhar em cima de um texto bem fácil que eu separei, e você pode então estar sendo usado na igreja, até mesmo através desse texto. Você que não conhece o meu canal, entra lá no meu canal e você vai ver essa pregação na íntegra. Vou botar aqui na descrição o meu canal e você entra lá e você vai ver na íntegra essa pregação que eu tive pregando na casa do Senhor, que está lá em Êxodo. Nós vamos estar trabalhando agora, nesse momento, de forma bem simples, para você entender de forma bem fácil e como você pode pregar também esse texto na sua igreja. Êxodo, capítulo 33,
do 12 ao 18. Êxodo 33, do 12 ao 18. Primeiro você precisa, como eu disse, o Espírito Santo de Deus você precisa buscar a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida primeiro. Depois você sim, pega esse texto, trabalha esse texto sim, em oração. E você precisa então reler esse texto, mas reler várias vezes e pegar realmente seu cérebro, então, ele possa memorizar esse texto. E você então possa ler sem gaguejar, vamos dizer assim. Você possa falar facilmente o texto. Porque quando você, entenda isso, quando você está lendo a Bíblia, quando você está lendo a palavra de Deus, é algo exuberante, é algo assim, esplendoroso, algo maravilhoso para a igreja, meu querido. É algo que te dá honra, você lendo a Bíblia. Então coloca isso na tua cabeça. Então primeiro você vai ler a Bíblia, é a palavra do Senhor, a palavra está contigo. O microfone está contigo, então você vai ler a palavra de Deus. Então, leia com honra, leia com capricho, primeiramente. Então, você escolheu o texto, o Espírito Santo de Deus te revelou, te iluminou a sua mente, e o texto que nós vamos ler é Êxodo 33, 12 a 18. E primeiramente você então coloca um tema nesse texto, que fica fácil. Você vai colocar um tema no texto. Então assim, com o tema fica mais fácil você trabalhar o texto. Fica mais fácil você dizer para o público que você realmente quer passar para a igreja. E realmente o que o texto quer dizer para a igreja. Então, com o tema, isso fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Quer ver? Olha só. O texto que nós vamos ler, eu vou botar na descrição, tá? Tá aqui. Êxodo 33, do 12 ao 18. Êxodo 33 ao 18. Ok? O tema. O que importa é a presença de Deus. Vou repetir o tema. O que importa é a presença de Deus. O texto precisa estar envolvido com esse tema. Veja bem, o tema precisa ter a ver com o texto. Precisa estar inserido aqui no texto. Ok? Então, olha só. Depois você pode pegar 3 pontos, que fica fácil também. A gente pegar 3 pontos para estar trabalhando 3 pontos. O texto vai mostrar os 3 pontos para você. Olha bem. O texto diz assim, vamos ler o texto. Como eu disse, a leitura é uma arte. Ler é uma arte. Falar é uma arte. Não é isso? Se expressar é uma arte. Mas a unção, ela vem de Deus, irmão. A unção quem dá é Deus. Então é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, olha só. Então, olha só. Eu vou ler de uma forma, Moisés falando. Aprenda isso. E Deus falando. Vamos tentar diferenciar isso. Moisés falando e Deus falando. Para a igreja. Vamos tentar diferenciar isso. A Bíblia diz assim, ó. Êxodo 33, 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviará comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. E Moisés continua: Se me vês como agrado, revela-me aos teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Aí Moisés fala assim: lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ele faz uma pergunta, viu?
Vou repetir. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Então, vou tentar diferenciar a voz de Moisés para Deus. Ok? A voz de Moisés para Deus. É bem fácil. Aí agora, Deus falando. Agora, Deus falando. Olha bem. Aí você fala dessa forma. Deus falando. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Tenta diferenciar a voz de Deus para Moisés. Aí Moisés vai responder. Então, Moisés lhe declarou. Então Moisés lhe disse. Moisés lhe disse: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares. Moisés falou com o Senhor: que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? Senhor. Tenta diferenciar a fala de Deus para Moisés, para que o público possa entender, para que a igreja possa entender realmente a fala de Deus com Moisés. Porque aí Moisés, aí Deus vai responder a Moisés agora. Deus vai responder a Moisés. E o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome, Moisés. E Moisés então vai dizer assim, então Moisés diz, peço-te que me mostre a tua glória, Senhor. Então, primeiramente você precisa assim diferenciar a voz de Moisés para Deus, para que o povo entenda e fique fácil a leitura. Então, assim, a leitura ela é fundamental. Você precisa entender isso. A leitura da Bíblia é fundamental. É você ler devagar. Aqui, às vezes, tem pessoas que estão visitando a igreja. Às vezes, tem uma senhora na igreja. Às vezes, tem um jovem na igreja querendo acompanhar. A leitura é devagar. É assim... você pode ler assim, de forma diferente. Quando o homem fala, como Deus fala. Veja bem. Como eu disse, é uma arte. Isso é uma arte. A leitura é uma arte também. A fala é uma arte. Então, assim, o tema, como eu falei, o que importa é a presença do Senhor. Tem a ver, porque Moisés está falando com o Senhor aqui, Deus está... Moisés está falando com Deus aqui, que está pedindo a presença dele no meio do povo. Veja bem. Então, assim, o que importa para Moisés aqui é a presença de Deus. Mais nada. Entende isso? Ok? Então, assim, o tema tem a ver com o texto. Veja bem, eu li o texto, eu tenho um tema que o que importa é a presença de Deus, ok? Então, eu posso trabalhar assim, com 3 pontos, se for o caso. Fica fácil. Quando você coloca assim, 3 pontos, fica fácil você trabalhar o texto que você leu. Fica bem fácil. Se você pode colocar assim, a gente pode separar assim, até do 12 ao 13, você pode separar, que fica fácil para você trabalhar. Você pode trabalhar assim, Deus é a fonte de força de Moisés. Do 12 ao 13. Deus é a fonte de força de Moisés. Não é isso? E do 14, você pode colocar assim, Deus é o que vai orientar Moisés e que vai guiar Moisés. Ok? 3 pontos. A gente está no segundo. Deus é o nosso guia e a fonte de orientação para Moisés. É o segundo. E o terceiro é aquela que você vai concluir. É Deus que dá
a Moisés a proteção e o acolhimento. E que acolhe a Moisés? O que garante a Moisés? A vitória. Para finalizar, tá vendo? Então, assim, fica fácil. Esses 3 pontos você pode trabalhar. Esses 6 pontos, o texto. Fica bem fácil. Assim, na leitura do texto, você lendo o texto, você vai ver que realmente, Moisés está falando para Deus ficar com ele. Deus não nos abandone. Veja bem. Ele está dizendo assim, quer ver aqui? Olha aqui como é fácil. Ó, o tema é, o que importa é a presença de Deus. Veja bem. A mulher fala assim, ó, Senhor, tu me ordenaste a conduzir esse povo, não me permite saber quem enviarás comigo. Olha bem. Então, assim, e vai continuar, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Olha isso. Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Então, assim, a fonte aqui de força de Moisés é Deus. Não tem como. Irmão, não tem como. Então, você vai trabalhar em cima disso agora. Você pode trabalhar em cima desse ponto, né, que eu tô trazendo para você, assim, de forma bem simples, né? Assim, Moisés não tem condições de caminhar sozinho sem Deus. Moisés não tem condições. Moisés, se a gente vê aqui, Moisés não tem condições de trabalhar sozinho sem Deus. Então, olha só, o que importa é a presença de Deus e Moisés não tem condições de caminhar sozinho sem Deus. Veja bem, o texto está fechando. A gente consegue fechar. E a gente vai pregar para a igreja isso. Assim, não fiz exegese do texto. Não estou fazendo nem hermenêutica, não, a gente não vai usar nem homilética, nada disso. Assim, a gente, na leitura do texto aqui, a gente vai pegar isso. A gente vai pegar o tema e esses 3 pontos, trabalhar para a igreja esses 3 pontos. Bem facilmente. Bem fácil. A gente vai ver assim, que Moisés vê aqui que o guia dele é Deus. O guia dele aqui é Deus. Né? Assim, na minha pregação, eu digo para você, assiste isso, na íntegra, a minha pregação, no meu canal. A gente vê, eu trago para a igreja, que Deus realmente havia, eu chego a essa conclusão, eu vi no contexto, né, você busca no contexto a resposta do texto, no contexto do texto que você leu. Você vê que realmente Deus, lá atrás, ele vai dizer para Moisés, Moisés, conduz o povo até a terra prometida, a terra santa, porque eu estou, né, me afastando desse povo, que esse povo é rebelde. Vocês vão falar isso posteriormente. Antes, né, no contexto da história. Então, conduz você lá até a terra onde mana leite e mel. Deus fala isso para Moisés, irmão. Está isso está lá atrás, no contexto da história. Isso está no contexto da história. E eu consegui trazer isso para agora, para esse texto aqui. Assim, Deus, assim, as minhas orações, a minha busca, né, na leitura do texto, Deus me revelou que, para Moisés aqui, o que importava era a presença de Deus. Se não adiantava Moisés entrar, veja bem, na terra santa, sem a presença de Deus. Moisés vai dizer isso aqui no texto. Está entendendo? Então, assim, o pregador leigo, ele pode pregar, sim, facilmente. Ele pode trazer esse texto aqui facilmente para a igreja e pregar a importância de Deus no meio da igreja. Veja bem, aí agora a gente pode envolver, trazer para a igreja
a nossa narrativa sobre o texto e atualizando para nós hoje, para a igreja. O que importa para nós hoje, esse texto, essa interpretação, essa narrativa. Veja bem. Então a gente vai trazer isso para a igreja. Irmãos, o que importa na nossa vida é Deus presente. É nós caminharmos com Deus. Estou falando com a igreja, tá vendo? Olha, igreja, o que importa, meu irmão, o que importa para a sua vida é Deus. Sem Deus, não há caminho, não há direção. Que é Deus que te dá o caminho, que te dá a direção. Tá vendo? Porque o que importa para você é a presença de Deus na sua vida. Tá vendo? Estou falando com a igreja. Que assim, o pregador leigo, assim, ele prega facilmente esse texto. Facilmente. E ele vai dizer assim, a fonte aqui de Moisés, de força, de conquista, é Deus. Moisés não vai seguir em frente sem Deus, não vai. É isso que você entenda. A importância do texto, do tema do texto. O que importa é a presença de Deus. Aí é que Moisés fala assim, lá no versículo 15. Olha como tem a ver o tema. Então Moisés lhe declarou, se não fores comigo, não nos envie. Moisés está falando com Deus, chama. Deus, se você não estiver comigo, se você não estiver nos acompanhando, Senhor, não nos envie para lá, nos deixa aqui, Senhor. Tá vendo? O que importa é a presença de Deus. Irmãos, como eu disse, o texto sacro, ele mesmo responde às perguntas que você faz para o texto e o que você ler, o texto mesmo, ele é claro. Basta você pegar e você reler o texto, você vê que realmente aqui Moisés está pedindo a presença de Deus. Não tem como fugir disso, irmão. O pregador leigo, ele vai pregar isso aqui facilmente na igreja. Facilmente na igreja. O irmão, como eu disse no começo, Deus usou ele poderosamente na igreja, nossa igreja. E ele não é um seminarista. Não é um seminarista. Mas sim, através do texto que ele traz, da sua interpretação, ele consegue passar, sim, uma mensagem de salvação para a igreja. De salvação. E aqui, nesse texto que você, traz para a igreja através desse tema, o que importa é a presença do Senhor, você traz para a igreja que sem Deus não há como caminhar. Certo? Você traz isso para a igreja. Meu irmão, sem Deus aqui nesta casa, não há possibilidade de nós seguirmos em frente. Nós precisamos buscar Deus. Aí entra de forma leiga. Isso, de forma leiga. Então nós precisamos buscar Deus. Meu irmão, precisamos buscar Deus. Nós precisamos buscar a presença de Deus. De que forma? Orando. Vamos orar ao Senhor. De que forma? Se prostrando diante do Senhor. Olha isso. Isso o pregador vai dizer para a igreja. E, posterior, o apelo é em cima disso. O apelo pode ser em cima disso. Em cima do próprio tema. O que importa para você hoje
que está nos visitando, o que está aqui diante da igreja, é a presença de Deus na sua vida. Você que ainda não aceitou Jesus, eu quero dizer para você, o que importa para você é a presença de Deus na sua vida. Você quer aceitar Jesus? Porque, como eu disse, o que importa para você seguir em frente é Deus. Você precisa estar com Deus. Então, antes de tudo, você quer aceitar Jesus para estar caminhando com Cristo? Porque Moisés aqui, ele está pedindo a presença de Deus. Está vendo? Assim, como o tema é importante, eu estou trazendo até o final do texto, está vendo? Porque Moisés estava falando assim, Senhor, peço-me que me mostre a tua glória. Me mostre, né, a tua formosura. Então, assim, veja como a palavra do Senhor, ela tem facilidade você estar pregando, tá? Texto que você pode pregar facilmente, sem fazer exegese do texto, sem fazer, né, hermenêutica. A hermenêutica, ela vai ser usada assim de forma, né, tranquila aqui nesse texto, porque assim, a gente, né, o pregador leigo, ele traz assim, ele faz assim, uma introdução, ele traz um tema, ele faz aquela introdução, e se você quiser, tá, irmão, assim, você traz 3 pontos, mas se isso aqui você não precisa ter 3 pontos, você traz um tema, e trabalha o tema, tranquilamente. Eu quero dizer para você que é um pregador leigo, você tem sim condições de pregar sim na casa do Senhor. Porque aqui, o texto, quem conduz esse texto aqui, a pessoa se declarar servas de Deus, a seguir ao Senhor, quem vai determinar é o Espírito Santo de Deus, através da tua pregação, meu irmão. Então, assim, pregador leigo, sim, pode ser sim, ser usado poderosamente por Deus. Poderosamente. Porque, olha, usando de novo o tema, porque o que importa é a presença de Deus no texto. Aqui. No texto. Então, assim, para a gente encerrar, primeiramente, então, recapitulando bem rápido. Então, primeiro você pede a iluminação de Deus para o texto. O Espírito Santo de Deus, primeiro, ele vai entrar na sua mente e vai iluminar o texto que você vai trazer para a igreja. Você até pode escolher, mas você vai apresentar o texto do Senhor e, Senhor, me revele algo que está aqui no texto que eu possa pregar. O que a igreja quer ouvir. Primeiramente, então, o Espírito Santo de Deus operar em cima do texto. Não tem como, irmão. Não fuja disso. Primeiramente, é o Espírito Santo de Deus te mostrando, te levando à iluminação do texto para você estar pregando. Primeiro é isso. Em seguida, você vai pegar o texto, você vai reler esse texto. Como eu disse, reler, até o texto entrar na sua cabeça, na sua mente. Depois você coloca um tema nesse texto. Coloca um tema. Depois você pode trabalhar ou sim ou não, 3 pontos, se você quiser. Veja bem, fica fácil. Se você colocar um tema, colocar 3 pontos, fica fácil você trabalhar. Que combine, veja bem, é o que eu coloquei. O que importa é a presença de Deus. Deus é a fonte, né, de força, de guia de Moisés. Olha bem, tem tudo a ver. Deus dá, né, a instrução ao que vai colher Moisés.
e Deus que dá, né, a proteção. Então, assim, bem fácil. Tem que ter a ver, tem que ter a ver com o texto. Precisa ter ligação com o texto. Ok? E aí a pregação, ela flui normalmente. Você vai ser usado por Deus. Meu nome é Pastor Robson Ferro. Entre no meu canal e veja essa pregação na íntegra. Na íntegra. @Ferro Rocha. É o meu canal de curso e pregação. E você então pode ali conhecer outras pregações. Ok? Dá o seu ok aí. Fica na paz. Obrigado por me assistir até o final. Em nome de Jesus. Amém.